Olá, pessoal! Hoje no Conexão Saúde eu estou com alguém muito especial. A nossa convidada é a doutora Ediane Coelho. Ela é nossa fisioterapeuta da parte infantil na Fisioforma. É um trabalho novo que nós estamos desenvolvendo na empresa e está trazendo uma série de benefícios. E é tão legal trabalhar com essa parte infantil porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dessa criança de perto. Então, o seu filho ele pode ser tratado também conosco lá na Fisioforma. Doutora Ediane, se apresente para nós um pouquinho. Vamos fazer com que os nossos papais e mamães conheçam essa nossa profissional incrível que nós temos dentro da Fisioforma. Sim, eu me chamo Ediane Coelho e eu me apaixonei pela fisioterapia depois que as minhas filhas são gêmeas e uma delas nasceu com paralisia cerebral. Então, me vi naquele momento, tive que aprender o que era fisioterapia, porque ela teve que fazer vários tratamentos de fisioterapia. Então, ali eu me apaixonei, né? E em 2018, eu fiz a faculdade de fisioterapia e me formei em 2022. E até desde aquele dia eu falei que eu ia cuidar de todas as pacientes como eu cuido da minha menina há 19 anos, né? Por isso que eu escolhi a fisioterapia pediátrica, né, para trabalhar. Ótimo. Você mais do que ninguém sabe a importância da fisioterapia para o desenvolvimento de uma criança com paralisia cerebral, né? Sim. E a fisioterapia dentro da sua casa, você consegue dizer em detalhes, assim, no que ela foi muito importante para você estar vendo ali o desenvolvimento da tua filha? Nossa, fisioterapia foi primordial, né? Que a minha menina, ela veio andar com 7 anos, né? E a gente fazia fisioterapia desde bebê, né? Mas com 7 anos ela andou sem um andador. Ela conseguiu andar sem um andador. E pra gente, assim, foi uma vitória, né? Que a médica disse que ela não ia andar. Ela ia ser uma criança vegetativa. E eu botei na minha cabeça que ela não ia andar. Que ela ia andar, eu ia levar ela para tudo que é canto. Então eu comecei a fazer fisioterapia, ecoterapia, tudo que tinha, eu colocava a Fernanda, né? Então a fisioterapia foi primordial na vida dela. E hoje ela anda, ela tem 19 anos, né? Tá estudando para fazer medicina, é o sonho dela, né? E da outra. E então a fisioterapia é o amor da minha vida. Eu costumo dizer que a fisioterapia, ela transforma vidas, né? Isso. Ela reabilita, ela devolve a funcionalidade. O nosso corpo, ele é aparelho locomotor. Isso. Ele foi feito para se locomover, né? Então, eu costumo dizer que a fisioterapia é isso, transformação de vidas. E foi exatamente o que fez na tua vida, né? Isso. Aí foi da tua filha, né? Isso. Que hoje, graças a Deus, ela tá aí para poder construir o próprio sonho dela. Isso. Que hoje ela tem sonhos e tá realizando aí, se Deus quiser, né? Uhum. Isso é muito bom. Agora, deixa eu te perguntar. Com quantos anos ou com quantos meses você já começa a orientar que os pais busquem um fisioterapeuta para estar fazendo algum tipo de tratamento quando o assunto é retardo no desenvolvimento do aparelho locomotor? Conta pra gente. Quando a criança nasce prematura, né, logo que ele nasce, a gente já indica fisioterapia, né? Primeiro mês, já começa com a fisioterapia, quando é prematuro, né? Agora, quando a criança é normal, de 9 meses, aí a partir dos 5, 6 meses, se o pai vê que a criança não está sentando, não está conseguindo ficar no tummy time, barriguinha para baixo, aí ele tem que procurar um especialista, né? Fisioterapeuta pediátrico, para trabalhar essa parte todinha da criança. Porque eu vejo que existe muito hoje em dia a questão que as crianças elas ficam muito no colo de outras pessoas. E existe, não o retardo somente, às vezes, na marcha, no engatinhar, mas até na fala, né? Porque as crianças apontam e já tem alguém fazendo. Diminuiu-se muito a questão do estímulo, né? Então, na fisioterapia, para a criança engatinhar, para a criança poder sentar, existe esse estímulo? Sim, tem que ter o estímulo, né? Botar a criança, como eu te falei, sentadinha, com vários brinquedos na frente, para ele poder estimular ele. Levantar o brinquedo para cima, para o lado, para ele poder ter esse movimento de rotação, rotação, para ele poder rodar, para ver onde é que está o brinquedo, olhar, né? Porque muitos pais, os pais de primeira viagem, né? Pega a criança, fica só no colo, né? Ou deitado na cama, né? E não é legal isso para criança, né? A gente tem que ter estímulos, né? Dá uma atrasada no desenvolvimento, Isso. né? Até porque a gente está falando aí de coordenação fina e de coordenação grossa, Isso. né? Uhum. Então, às vezes, essa criança, ela não tem equilíbrio,
às vezes essa criança ela é estabanada, ela esbarra, ou então ela vai segurar um copo, ela tem dificuldade. Então, a fisioterapia, de uma certa forma, ela ajuda em tudo isso, né? Ajuda. E como é que você realiza esse trabalho? Na clínica eu coloco muito eles, né? Coloco o brinquedo na frente para ele pegar, para ter coordenação para abrir. Né? Eu uso muito, como fala, brinquedo de encaixe, né? Para eles terem essa coordenação motora fina, grossa, né? Coloco eles em bola. Você consegue explicar melhor qual é a diferença entre coordenação motora fina e coordenação motora grossa? Coordenação motora fina, para ele ter a pegada de pinça, né? A maioria das crianças que chega na clínica não tem pegada de pinça, fica só rodando a mão, né? E não consegue o aperto na mão, né? A maioria chega assim na clínica. Essa questão, quando a gente fala de coordenação motora fina, se a criança ela tem aqueles brinquedos menores, né? Às vezes ele quer pegar e ele não consegue. Não consegue. Escapazinho da mão dele, né? Em questão da coordenação motora grossa, envolve a lateralidade? Como é que funciona? Sim, eu trabalho ele com a lateralidade, com o brinquedo para ele pegar. Quando as crianças não sabem engatear, né? Eu tento colocar eles em pé e coloco vários brinquedos para ele conseguir tirar, né? Colado na parede, eles vão lá e retira para ter essa força e essa lateralidade para andar para o lado, para o outro. Entendi. Sobre ainda a parte da fisioterapia infantil. Quando saber que a criança precisa de uma fisioterapia respiratória? Olha, tá vindo muito caso assim, de bebezinho, né, de 6 meses, que pega uma gripe. Aí o pai, é só uma gripe, é só um resfriado. E a criança começa a tossir, aquela tosse bem secretiva, né? E aí ele não consegue expelir, aí a gente faz a fisioterapia respiratória, né? A gente faz algumas manobras respiratórias, né, para ele evitar de vir ser uma pneumonia, né? E quando a criança chega na clínica já com pneumonia, aí a gente já começa a trabalhar essas manobras respiratórias, né? Que tá tendo muito hoje, pneumonia, bronquiolite, e tudo isso a gente trata lá na clínica. Perfeito. Falando de patologias, hoje lá na clínica, né? Quais são as doenças hoje, as patologias hoje que você está atendendo? Paralisia cerebral, síndrome de Down, TEA, TDAH, crianças com TDAH, né? Crianças hipotônicas, né, também. E doenças raras. Todas, na parte de neurologia, eu atuo. Eu já vi alguns casos que tem pais que preferem que o tratamento fisioterápico desse paciente seja feito em casa. Existe uma diferença, dentro do seu ponto de vista, entre tratar na casa do paciente ou tratar em outro ambiente, ou indifere? Na clínica a gente tem toda a estrutura, né, infraestrutura todinha de trabalhar com essa criança. Em casa é bom também porque a gente trabalha no ambiente domiciliar, né? Só que eu aconselho os pais levarem mais na clínica, né? Para ele poder sair de casa, para ter outro ambiente, para ele poder se acostumar, não ficar só no ambiente de casa. A partir de quantos anos você recomenda que seja iniciada a fisioterapia? Quando nasceu já, primeiro mês já começa com a fisioterapia, né? Para estimular essa criança desde pequenininha, né? Principalmente para os pais que não têm tempo, né? Isso. Que às vezes fica na rotina, para lá e para cá. Aí a criança fica com a avó ou com a babá, né? Aí o pai não tem esse... Fica com a criança, né, o pai, né? Não estou dizendo que o pai não fica, mas só que quando ele passa mais tempo na creche ou mais tempo com a babá, a criança fica muito mimada, assim, não é mimada, né? Fica muito acostumada, fica só no colo, aí não quer ir pro chão. Aí quando o pai percebe que a criança tem uma dificuldade, aí eles vão procurar a gente, né, os fisioterapeutas, pra gente tratar essas crianças, né? E a gente aconselha muito os pais não deixar a criança só no colo, deixar sempre no chão para ele brincar, tem que ter esse contato. Ótimo. Quando o assunto é pandemia, vamos lá. Você acha que a pandemia atrasou muito o desenvolvimento de crianças de 6, 7, 8 anos ou até mais nova? Você acha que teve algum atraso na função motora? Sim, eu creio que teve bastante atraso, né? Porque as crianças deixaram de fazer algumas terapias, né, que faziam por conta da pandemia. E isso atrasou bastante no desenvolvimento Deixaram delas. até de brincar na rua, né? Sim. Essa é a verdade, né? Elas deixaram de socializar
Então, com Sim. isso, acontece que elas vão ficando mais fraquinhas, vão atrasando o movimento, né? Aham. Existe alguma forma que os pais, eles podem estar participando desse processo de tratamento dentro da fisioterapia infantil de uma maneira geral, principalmente quando a gente está falando de neuro, né? Num geral, autismo, TDAH, como que é válida a participação dos pais nessa fase desse tratamento? Eu gosto que os pais entrem no consultório e fiquem assistindo a terapia, né? Porque alguns pais, a gente consegue trabalhar com as crianças, né? Que as crianças vê que o pai tá ali, porque tem muita criança que, como você disse, na pandemia ficaram só com os pais, aí quando voltaram pro consultório, né? Eles ficaram tudo com medo, né? Aí então eu deixo os pais ficarem lá para acompanhar, para ver o desenvolvimento dele, para ver como tá sendo as fisioterapia, a evolução. Até pra poder fazer em casa Isso. também, né? Pra gerar mais estímulo, né? Porque movimento é isso, né? Movimento você vai dando estímulo o dia inteiro, Aí lá eu faço bastante estímulo e vou ensinando todos os exercícios que tem que fazer para fazer com a criança. Porque não é só levar para fisioterapia 2 vezes na semana. Não vai resolver. E tem muita aceitação? As crianças gostam? Tem aceitação? Gostam. Umas choram na parte da respiratória. Muita criança chora porque eles não gostam dessa manobra. Né? Mas a gente tem que fazer. Né? Não, mas isso para o desenvolvimento, isso é sensacional, né? Não. Ainda mais hoje em dia, que quando a gente fala sobre telas e criança, você acredita hoje que o excesso de tela tem atrapalhado o desenvolvimento infantil? Com certeza. Com certeza. A criança chorou, o pai já dá o celular. Né? Não sabe dar um brinquedo para ele brincar. Tem criança hoje que tem criança com 1 ano, 2 anos, não sabe andar de bicicleta. Aquelas bicicletinhas que é de equilíbrio. Sabe? Porque não tem equilíbrio, né? Agora a criança chora e dá um brinquedo. Não, leva pra praça, vai passear com essa criança, jogar bola. Tem criança também que não consegue jogar bola. Tem criança com 1 ano que não consegue chutar, né? Eu tenho visto muitas crianças que elas estão tendo dificuldade até para correr. Isso. Correr, saltar, né? Então, assim, é recomendado que a fisioterapia quando a gente começa a ver esse tipo de dificuldade no desenvolvimento, seja feita quantas vezes na semana, mais ou menos? Dentro do seu ponto de vista? 3 vezes na semana. Eu aconselho sempre fazer a fisioterapia 3 vezes na semana. Né, para criança, aí nas outras vezes, né? Tipo assim, segunda, quarta e sexta ele faz a terapia, né? Aí terça e quinta ele descansa um pouquinho, porque a musculatura tem que descansar, né? É recomendado 3 vezes na semana, né? E sobre o TDAH, como que você acha que a fisioterapia influencia? Pois é, o TDAH. Tem muitas, vou dizer assim, os médicos, né? Quando eles mandam o laudo pra gente, geralmente nunca tem para fisioterapia. Que os médicos esquecem da fisioterapia. Eles colocam só fono, TO, psicopedagogo, né? E a fisioterapia é tão quanto importante como as outras terapias. Sim. Né? Porque a gente trabalha as habilidades com essa criança. E essa criança que ela é muito hiperativa, na fisioterapia a gente consegue acalmar um pouco elas. Fazendo algumas atividades psicomotoras para ele, dando um circuito psicomotor. Que ele vai ter que fazer aquela atividade com concentração. E tem estudos que falam hoje, né, que a fisioterapia ela já está até tirando já os medicamentos que essas crianças tomam, porque eles tomam muito medicamento para poder ter concentração. E com a fisioterapia, eles conseguem diminuir essa quantidade de medicamento. Porque gera um estímulo, né? Isso. Tá, vamos lá para a gente encerrar. Hoje, se você fosse deixar uma dica, o que você alertaria aos pais que existe de maior preocupação? Para os bebês, você fala? No geral, assim, no que os pais eles precisam estar mais atentos dentro de casa, assim? Para eles perceberem, né, se as crianças conseguem, quando é bebezinho, se está engateando já, se não está. Uma criança que tem 6 anos, né, não consegue correr direito, não consegue chutar bola, né, para eles começarem a reparar nessas dificuldades que as crianças têm. Existe hoje uma idade, assim, para uma criança começar a engatinhar, ela tem que estar com quantos meses, mais ou menos? A partir dos 6 meses, ela tem que estar sentada, conseguindo sentar sem apoiar a mão, né? Aí, com 7 meses, eles começam a engatinhar, né? Aí, tem crianças que chegam pra gente com 10 meses, não senta, não engatinha, né? Aí, o pai já tem que se preocupar. O engatinhar não é obrigatório, mas é um marco de desenvolvimento infantil. Ele tem que aprender a engatinhar para poder andar. Bom, como vocês podem ver, né? Nós atendemos crianças
assim, do recém-nascido até 14 anos de idade, que ainda é considerada a área da pediatria, tá? Então, nós trabalhamos com crianças com patologias neurais, autismo, TDAH, paralisia cerebral e outras, né, patologias. E também nós estamos trabalhando com crianças com atraso nesse desenvolvimento motor. Então, se você observar que seu filho ele está precisando de algum estímulo a mais, que passou dos 6 meses, ele está com dificuldade de sentar ou iniciar a engatinhar porque está faltando um estímulo, é muito interessante que você leve para uma avaliação, que aí a especialista ela vai estar fazendo a avaliação do seu filho e assim você vai conseguir fazer com que ele tenha um crescimento saudável e desenvolva habilidades ali no momento certo para que ele tenha mais qualidade de vida. Afinal, o nosso corpo é um aparelho locomotor, então nada melhor que ver, né, uma criança desenvolvendo ali de forma bem certinha, bem correta, evitando que futuras doenças possam vir surgir, como exemplo até de escoliose, que hoje, infelizmente, né, com a era digital, o nível de escoliose em crianças e adolescentes tem subido bastante, o nível de fraqueza muscular para as crianças estão caindo mais, estão tendo mais quedas, o desequilíbrio também tem aumentado muito, a percepção, né, a alteração ali em déficit de atenção também tem alterado muito por conta da falta de estímulos. Então, se você tem um filho hoje ou uma filha que você percebe que está precisando desse start aí para estar desenvolvendo, aqui na Fisiofórmula nós temos especialista da área da fisioterapia infantil. Então, desde já, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse foi o Conexão Saúde, do podcast da Fisiofórmula.